Crise econômica na China? Como uma superpotência se encontra à beira do abismo? Há apenas alguns anos, a China estava à beira de conquistar o mundo. Em 2014, as previsões apontavam que essa gigante asiática poderia superar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do planeta até 2024. Esse crescimento que a fez passar de uma nação em desenvolvimento para uma superpotência global em poucas décadas chocou o mundo. No entanto, recentemente a China se viu enfrentando uma série de problemas complexos, tanto econômicos quanto políticos. Isso inclui uma política de cobertura zero para a pandemia de Covid-19, uma crise no mercado imobiliário, desafios de infraestrutura no exterior, questões de dívidas interna, protestos entre os jovens e uma desaceleração econômica. Esses problemas ameaçam as estruturas de poder do país. Então, como a China chegou a essa situação e quais as consequências para o país e o mundo? Para compreender completamente a situação atual econômica chinesa, é importante conhecer o pano de fundo. A China passou de uma nação predominantemente agrícola e fechada para uma economia globalizada e industrializada nas últimas décadas. Tudo começou em 1979, quando a China deu início a uma reforma econômica, que virou o jogo de cabeça para baixo. Foi a partir desse momento que a China abriu as suas portas para o mundo, resultando em uma migração em massa da população rural para os principais centros urbanos em busca de uma vida melhor. Centenas de milhões de filhos e filhas de agricultores chineses deixaram para trás uma vida em fazendas, onde ganhavam praticamente o mesmo que seus antepassados 1000 anos atrás, e se mudaram para as grandes cidades, onde começaram a trabalhar nas fábricas. O resultado? A China se transformou na fábrica do mundo. Sim, aqueles produtos eletrônicos, roupas e brinquedos que você encontra nas prateleiras do mundo, muitas vezes tiraram suas origens nesse êxodo rural das fábricas urbanas. Essa mudança transformou a China de uma nação predominantemente rural em um país onde 2/3 da população agora vive em grandes centros urbanos. Além disso, um fator cultural importante impulsionou o mercado imobiliário. A posse de imóveis se tornou não apenas uma questão de estabilidade financeira, mas um requisito para o casamento, como se não bastasse devido à política do filho único e à preferência cultural por herdeiros masculinos, a China se viu com um excedente de 35 milhões de homens em relação às mulheres. Resultado? Uma competição feroz por parceiras, onde os homens precisam mostrar que tem bala na agulha, ou seja, serem proprietários de uma casa. Isso levou famílias inteiras e amigos a juntar dinheiro para contribuir com a compra de uma casa para seus parentes. Os preços dos apartamentos dispararam para níveis exorbitantes, tornando a compra de uma residência um verdadeiro desafio, algo assim como uma missão impossível para muitos cidadãos comuns. A escassez de imóveis disponíveis e o desenvolvimento lento, combinados com o rápido crescimento populacional, resultaram em problemas graves de oferta. Isso, por sua vez, gerou um aumento nos preços dos imóveis, tornando a habitação acessível, um dilema para as autoridades locais. Algumas empresas famosas, como a Evergrande, aproveitaram ao máximo essa situação e expandiram-se de forma agressiva, em grande parte devido à disponibilidade de crédito barato. No entanto, essa estratégia se transformou em um esquema de pirâmide que dependia do crescimento infinito do mercado imobiliário. A situação chamou a atenção do governo chinês, que interveio com a política das 3 linhas vermelhas, em agosto de 2020. Cada linha representa um nível de endividamento que as empresas deveriam respeitar. Caso contrário, suas capacidades de tomar mais empréstimos seriam seriamente prejudicadas. Grandes desenvolvedoras como a Evergrande ultrapassaram todas as 3 linhas, o que significa que não podiam mais pegar empréstimos. Desde então, a Evergrande não conseguiu pagar os investidores que havia aportado dinheiro na empresa, o que gerou uma revolta significativa entre eles. Em setembro de 2021, a situação atingiu um ponto crítico, quando a Evergrande não conseguiu honrar os pagamentos de produtos de gerenciamento de riqueza, o mercado onde as pessoas comuns investem seu dinheiro, muitas vezes destinado ao mercado imobiliário, especialmente em empresas como a Evergrande.
Esses investidores que acreditaram ter uma garantia segura ficaram sem respostas e protestaram na sede da empresa em Xinjiang. Eles estavam revoltados por verem seus investimentos desaparecerem. A partir desse momento, a situação passou de pode ser uma crise para provavelmente uma crise. A história ganha ainda mais drama quando outras construtoras como a Kaiser, Grupo Shimano e Grupo Uso enfrentam problemas similares. A confiança nos mercados imobiliários e de títulos chineses é abalada, e os compradores de imóveis que pagaram suas prestações mensais, sem ver qualquer progresso em suas compras, começaram a se rebelar. Mais de 320 grupos de proprietários de imóveis se recusaram a pagar suas hipotecas, enquanto a frustração e a indignação atingem níveis recordes. Resumindo, estamos no meio de uma novela intensa e cheia de reviravoltas. O mercado imobiliário chinês enfrenta uma crise monumental, com desenvolvedores atolados em dívidas, crescimento urbano estagnado, investidores e compradores acuados. Além dos problemas citados anteriormente, acrescente que a China está enfrentando sérios desafios financeiros e econômicos devido a projetos de infraestruturas não lucrativos e altamente endividados, como o trem-bala, que geraram dívidas significativas. A construção de uma vasta rede de trens de alta velocidade, a expansão de portos e aeroportos e outros projetos monumentais fazem parte da estratégia chinesa de desenvolvimento. Essas iniciativas, iniciadas após a crise financeira de 2008, buscavam estimular a economia e criar empregos, mas muitos deles não conseguiram gerar receita suficiente para cobrir seus custos, resultando em problemas financeiros. Além disso, o país está lidando com dívidas externas, devido à sua ambiciosa iniciativa Cinturão em Rota, um programa de investimento em mais de 100 países. Embora essa iniciativa tenha potencial de impulsionar o comércio global e melhorar a infraestrutura em muitas nações, também gerou preocupações sobre a capacidade da China de recuperar os investimentos e sobre o endividamento excessivo de países parceiros. Em meio à saga da China, onde os dramas econômicos e imobiliários são destaque, um novo capítulo se desenrola com a política rigorosa de 0 casos para a Covid-19. Essa política, que envolve bloqueios e testes em massa, tem sido uma parte crucial da narrativa recente do país. Imagine-se um país onde as autoridades não aceitam nada menos que 0 casos de Covid-19. Isso significa que qualquer surto, qualquer aumento no número de infecções é visto como uma falha no roteiro cuidadosamente elaborado pelo governo. Essa postura intransigente coloca uma pressão esmagadora sobre a população e as autoridades locais. Os bloqueios frequentes e os testes em massa são as ferramentas usadas para alcançar esse objetivo ambicioso. Cidades inteiras podem ser fechadas, movimentos restritos e testes realizados em uma escala colossal, mas, assim como em qualquer trama, existem aqueles que se opõem a esse enredo. Alguns membros da população resistem às medidas rígidas, questionando sua eficácia e o custo humano envolvido. Os bloqueios repetidos impactam negativamente a vida das pessoas, causando desafios econômicos e psicológicos, e, no entanto, o governo se vê em uma situação delicada. Qualquer tentativa de recuar ou afrouxar as medidas poderia ser percebida como um fracasso na luta contra a pandemia, arranhando a imagem de controle e determinação que eles trabalham tão arduamente para manter. Tudo isso acrescida outro elemento crítico que entra em cena: os desafios demográficos. O país enfrenta uma baixa taxa de fertilidade e uma população que envelhece rapidamente, e isso tem implicações profundas em sua economia e bem-estar social. Imagine uma nação que, enquanto lida com crises econômicas e do mercado imobiliário, também enfrenta o fardo de uma população que está envelhecendo rapidamente, com famílias optando por ter menos filhos e uma população idosa que continua a crescer. A China está lidando com uma mudança demográfica significativa. O impacto disso se estende a vários aspectos da vida chinesa: aumento das despesas sociais, pressões sobre o sistema de saúde e previdência social e até mesmo o mercado imobiliário menos aquecido fazem parte dessa narrativa. À medida que mais pessoas envelhecem, há uma necessidade crescente de serviços de saúde, assistência à terceira idade e apoio governamental.
Esses custos adicionais pesam sobre os recursos do governo, que já estão sob pressão, devido a outros desafios econômicos e de dívida. O mercado imobiliário, que uma vez foi o pilar da economia, agora enfrenta um cenário diferente. Como a população mais velha, a demanda por novas habitações diminui, criando novos obstáculos para o setor. Isso, por sua vez, contribui para a complexidade da situação econômica. O que acontece com a economia chinesa também terá grandes efeitos em outras economias ao redor do mundo, especialmente para aquelas que dependem fortemente das exportações para a China. Isso inclui muitos países em desenvolvimento que fizeram acordos econômicos, que dependem em grande parte da economia chinesa. Além disso, os problemas econômicos da China não afetarão apenas outras economias, mas também os preços das matérias-primas globais, como o aço e o petróleo, devido ao seu consumo massivo desses recursos. Os problemas da China têm impacto global. Se a economia chinesa desacelerar, pode afetar o mundo todo. Essa é uma história que vale a pena acompanhar, pois as suas consequências ultrapassam a Terra do Dragão e podem afetar o mundo inteiro. Bom, vocês já conheciam essa história da China? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, assim vocês ajudam muito o nosso trabalho a crescer. Muito obrigada a todos, um abraço, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.